Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu queria falar uma coisa rapidinho no começo desse vídeo sobre o que nós vemos na internet. Dizem que nós estamos vivendo na fase do mimimi, né? Infelizmente é verdade, né? Então, eu gostaria de dizer que o objetivo desse vídeo não é simplesmente criticar uma doutrina, no caso a doutrina espírita kardecista, mas é comparar o que eles ensinam com a Bíblia. Então, o que eu estou falando aqui, o que eu vou falar aqui, não é minha opinião de nenhum dos dois lados, nem do Espiritismo nem da Bíblia. Eu só estou aqui como um repórter. Estou falando, vou falar o que é apresentado sobre Jesus na Bíblia e no Espiritismo. E vamos comparar. Não posso depois ouvir alguém falar: ah, ele falou mal do Espiritismo. Não, eu estou falando de fatos. Se você está achando que é mal, então você não deve experimentar o que é mal. Certo? Nós aqui já falamos que existe uma guerra entre o bem e o mal. Até nos filmes de super-heróis que vocês gostam tanto, você vai encontrar lá o bem e o mal. Todo filme praticamente tem o bem e o mal, porque senão o povo não assiste, né? É o que dá aquela sensação, né? De ficar preso ali, saber que no fim o mal vai perder, né? Então, vamos à verdade. Vamos falar aqui um pouco sobre Jesus. Eu acho interessante quando algumas doutrinas religiosas dizem que estão amparadas pela Bíblia. Essa que é a dificuldade maior que as pessoas têm, porque todo mundo diz que está amparado pela Bíblia, mas quando você investiga a palavra de Deus, você vê que não é verdade. Não são todas, né? Então, seja sincero, seja honesto com você mesmo, busque a verdade na palavra de Deus. A doutrina espírita, quando fala sobre Jesus, é o que a Bíblia chama de blasfêmia. Fala de Jesus de uma maneira muito pobre e chega a ser uma blasfêmia, né? Então, é uma pena, mas é fato. Tá? Então você pega, vou falar de alguns pontos aqui. Por exemplo, a Bíblia fala várias vezes: Jesus é Deus, ele é divino. Aí você fala, mas de Deus? Não, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Quando você fala Deus, você está falando de três pessoas divinas. É a Bíblia que ensina isso. Não adianta querer explicar, porque quem que vai explicar Deus? Você perguntar quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, eu não sei. Quantas células tem no meu corpo, eu não sei. Eu não sei a respeito de mim mesmo. Como que eu posso falar de Deus categoricamente, né, de uma coisa? Como que Deus é formado? Como... Não. A Bíblia simplesmente fala assim. João 1, capítulo 1, fala que Jesus era Deus. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 2,19, também 1,19, eu não anotei os textos, no capítulo 1 também ele fala, em Cristo, ele fala assim, habita a plenitude da divindade. Ou seja, ele é plenamente divino. Em Miqueias 5, verso 2, diz que Jesus não tem princípio de dias. O que quer dizer isso? Que ele é eterno. Para dar a vida eterna para alguém, a pessoa tem que ser eterna. Jesus, ele é eterno. Mas a doutrina espírita diz que não. Ele foi um homem normal, né, um Zé Mané, que foi evoluindo. Eles usam evolução, que Jesus evoluiu. Não existe um texto na Bíblia dizendo sobre evolução. O ser humano ele não tem evolução, biblicamente falando. Evolução seria você partir de uma espécie para outra, né? Nós somos criaturas, primeiro a Bíblia diz, não Jesus. Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, João capítulo 1, sem Ele
nada de que foi feito se fez. Ou seja, Jesus vem antes de tudo o que foi criado. Então, ele não está dentro da criação, ele está fora. Está entendendo? Vou repetir o texto. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Não, nada foi criado antes dele. Ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio da criação. Ele é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9. Jesus é o Pai da eternidade. Nós não falamos assim. Santos Dumont é o pai da aviação. Aliás, está passando um avião aqui me atrapalhando. Santos Dumont é o pai da aviação. Jesus é o pai da eternidade. Ele existe antes da eternidade. Para ele ser o pai da eternidade, ele existe antes da eternidade. Então, sempre a doutrina espírita tem esse capricho de diminuir a pessoa de Jesus. Então, eu falo que ele foi evoluindo. Eu não estou falando isso baseado no que eu ouvi alguém dizer de uma outra denominação. Desculpe. O que eu estou falando é baseado no Espiritismo. Eu pesquisei no Espiritismo, o que eles mesmos falam. Tá? Se não me falha a memória, TV Mundo Maior. O vídeo está no YouTube, eles falando. Jesus foi evoluindo várias vezes, foi reencarnando, foi aprendendo, até chegar onde ele chegou. Aí a mulher que está entrevistando o espírita pergunta assim, e Jesus fez milagres? Não, milagre não existe, ele falou. A Bíblia chama esse nome, mas não existe. Ele falou que Jesus, ele usou o verbo manipular. Ele falou que Jesus manipulava a situação, como ele reencarnou várias vezes, ele tinha conhecimentos biológicos, físicos, de toda a ciência, então ele sabia onde pôr a mão, ele sabia por que o cara era cego biologicamente, então ele punha a mão no lugarzinho certo lá Mas na verdade era uma manipulação, não era nada extraordinário, disse ele. Como eu sou cristão, e eu já testemunhei milagre em mim mesmo, no meu corpo, eu precisei, então eu sei que não é assim. Eu estava com um problema de saúde e simplesmente quando eu orei, naquele momento, sumiu e nunca mais voltou. Sumiu e nunca mais voltou. Bom, mas a gente pode um dia dar um testemunho aqui sobre isso. O que mais? Maria e José tiveram relações sexuais, sim, antes de Jesus nascer, ele disse. Então, o Espiritismo não acredita que Maria era virgem e ficou grávida de maneira miraculosa, como a Bíblia fala. Eles não creem. Então, além de tudo, cometeram fornicação, né? Porque eles não eram casados ainda, e de acordo com o Espiritismo eles tiveram relações religiosas, então Maria e José eram fornicários. Aliás, eles foram acusados, Jesus foi acusado de ser o filho da fornicação, né? Pelos fariseus no Evangelho de João. Então, na verdade, os fariseus estavam certos. De acordo com o Espiritismo, os fariseus estavam certos, então, em chamar Jesus de filho da fornicação. O que mais que nós podemos falar? Agora eu vou encerrar o vídeo, poderia falar bastante coisas, falando de uma parte importantíssima. O sacrifício de Jesus na cruz. O Espiritismo de Kardec não admite que você diga que Jesus pagou pelos seus pecados. Eles falam que isso é uma blasfêmia, está errado, é um absurdo dizer que Jesus pagou pelos seus pecados, mas é o que a palavra de Deus diz. Eu tive um aluno espírita e ele ficou revoltado comigo quando eu disse que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Comprados? As suas mercadorias agora somos compradas? Aí eu peguei o texto da Bíblia, justo de Paulo, que ele dizia que gostava de Paulo. Não conhece nada de Paulo, mas dizia que gostava. E aí Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, pode ver também 1 Coríntios capítulo 6, que agora eu estou em dúvida, ou 3 ou 6, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então, Jesus pagou pelos nossos pecados.
Nós não pagamos pelos nossos pecados. Nós temos consequências dos nossos erros? Sim, é bíblico isso, é verdade. Por exemplo, você teima em fumar, você provavelmente vai desenvolver um câncer. Isso não é um castigo de Deus, nem é da lei da reencarnação que eles falam tanto. É a nicotina e todos os outros venenos que estão no cigarro que vão te destruir. Não tem nada a ver com o espírito, com o espiritismo, com a tua parte espiritual. Você se destruiu. Simplesmente assim. Agora, quando nós pecamos, não há o que fazer. Nós só podemos nos arrepender, pedir perdão, aceitar a graça de Cristo, aceitar o sacrifício substitutivo de Cristo por nós. Ele fez isso por nós, ele pagou a nossa dívida. Existem textos e mais textos na Bíblia que dizem isso. Ele pagou a nossa dívida. Nós não temos o que fazer. Temos apenas que aceitar a sua graça. Leia com calma Romanos capítulo 5. Romanos é um campeão desse tema, né? Então, Romanos é um livro que ele cura essa situação, né? Dívida, quem paga a dívida? Pecado. Então, nós tínhamos uma dívida com Deus, está bem claro lá em Romanos 5, Jesus pagou a dívida. Então, o espírita lhe zomba, eu já vi, pessoalmente. Então eu posso viver do jeito que eu quiser? Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, como nós, que morremos para o pecado, ainda viveremos nele. Então, meu querido, mais uma vez eu quero dizer o seguinte, não caia na armadilha espiritual em acreditar assim, o que eu acredito não tem consequências. Se eu acreditar no Espiritismo ou na Bíblia, tanto faz. O importante é amar, aí começa a filosofar, é amar o próximo, amar a Deus. Isso é o que importa. Esses dogmas, não caia nessa armadilha. Tem consequências espirituais, sim. E nós vamos falar aqui no canal sobre elas. Se você continuar assistindo, você vai ver a mentira ser desmascarada. Porque a Bíblia desmascara, a Bíblia esclarece, a Bíblia ilumina. Agora, você falar assim, tanto faz acreditar que Jesus pagou pelos nossos pecados ou não, como assim? Tanto faz acreditar que Jesus é Deus ou não? Não. Um desses pontos é mentira. Então, se você acha que não tem consequências de acreditar na mentira, você está enganado. Existem consequências. Se você toma um remédio com toda a sua sinceridade, enganado, você achando que está fazendo bem, não está. Está destruindo o seu corpo. E um dia o médico vai te avisar e falar, lembra aquele remédio que você tomou por anos? Ele destruiu o teu fígado, destruiu o teu rim, não sei. Então, seja sincera, escolha a verdade. Você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. É o que Jesus prometeu. Por favor, eu peço que você deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, continue assistindo os vídeos, ative o sininho. Vamos colocar muitos vídeos importantes aqui para a tua salvação. Não existe nada mais importante do que a salvação das nossas almas, não é isso? Veja, muitas pessoas desprezam esse assunto, mas todos nós vamos ter uma hora ou outra que lidar com esse assunto diante do próprio Deus. Que possamos estar preparados para podermos entrar na vida eterna e habitarmos com Cristo para sempre. Amém.